Você já ouviu falar de síndrome de Asperger? Durante muito tempo, essa condição ela foi considerada um diagnóstico independente, com suas próprias características, como uma condição que era realmente denominada síndrome de Asperger. Agora, depois do DSM-5, ela entrou então junto com os diagnósticos dos autismos, no transtorno do espectro do autismo. E hoje a gente vai falar de por que entender isso pode mudar e melhorar e auxiliar a vida de quem tem então a síndrome de Asperger, a antiga síndrome de Asperger, ajudar os professores, os familiares e a comunidade a entender melhor a condição e a incluir melhor os sujeitos. Até 2013, a síndrome de Asperger era uma categoria separada. Ela se enquadrava dentro dos transtornos invasivos do desenvolvimento. A partir do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais, que foi feito em 2013, publicado em 2014, a síndrome de Asperger, então, ela saiu dessa condição, né? Foi mudada essa categoria e ela entrou, então, junto com o transtorno do espectro do autismo, sendo agora, então, considerada o TEA, né, o autismo nível 1 de suporte. Ou seja, gente, agora a gente não tem mais essa condição separada, né? Não tem mais, então, o autismo, que antigamente estava ali no transtorno global do desenvolvimento, e a síndrome de Asperger em dois blocos separados. Agora, a síndrome de Asperger, ela está, então, dentro do transtorno do espectro do autismo, porque ele é um espectro, né? A gente tem muitos tipos de autismos dentro do transtorno. E a síndrome de Asperger, então, ela está dentro do transtorno do espectro autista com o nível 1 de suporte. Então, agora mudou a categoria, embora muita gente ainda use esse nome, né? Síndrome de Asperger. Tem sujeitos que se identificam muito, preferem, inclusive, essa nomenclatura, mas dentro, assim, desse manual, né, que nos coloca, então, o que é cada condição, ela, então, agora é autismo nível 1 de suporte. É um transtorno do espectro do autismo. Como principais características, então, o que a gente vai ter? A gente vai ter sujeitos, então, com inteligência na média ou muito seguidamente acima da média, com alguma alta habilidade, bem comum. Não tem atraso significativo da linguagem. A maior dificuldade seria na interação social, inclusive no uso da linguagem na interação social, em função de entendimentos literais, de interesses muito restritos, de usar expressões faciais, ter dificuldade com as regras de conversação, com a reciprocidade na conversação. Uma outra característica que é comum a todo o espectro do autismo, né, que são os comportamentos repetitivos, interesses restritos, como eu já falei, e um apego bastante apego à rotina, a padrões ritualísticos, Penny, né, de andar e de se desenvolver ao longo, assim, do dia a dia, né, ao longo da vida. Então, essas são as principais características do que antes era chamado, então, síndrome de Asperger, né? Mas claro que é sempre muito importante lembrar que cada sujeito é um sujeito, né? Cada pessoa é uma pessoa, independente, né, de ter ou não uma condição de neurodesenvolvimento, enfim, enquadrada em algum diagnóstico, né? Cada um é cada sujeito é um sujeito, cada um expressa suas características da sua forma. Então, mesmo tendo esse perfil de desenvolvimento, com essa autonomia, né, muitas vezes acadêmica, autonomia profissional, não significa, gente, ausência de desafios. Essa dificuldade na comunicação, esse entendimento literal, na comunicação social, né, porque falar tudo não quer dizer entender tudo e não quer dizer entender tudo do jeito como todos os outros estão entendendo. Então, a gente pode ter um quadro com muitos desafios no sentido de ansiedade social, dificuldade de lidar com mudança, né, dificuldade em mudar um padrão ali de pensamento, que é o que acontece no dia a dia, a gente precisa estar sempre se moldando. Então, esses sujeitos, eles têm realmente muitos desafios. Cabe a gente, né, ter esse entendimento para conseguir incluir melhor. Pesquisas mostram que as diferenças de conectividade entre as regiões cerebrais ligadas à comunicação social, atenção e funções executivas, gente, elas são alteradas, então, né? Elas têm outros caminhos no cérebro do sujeito com síndrome de Asperger
Asperger, né, que agora está no espectro do autismo. Isso acaba explicando, de certa forma, essas habilidades cognitivas preservadas e explica também essas dificuldades na comunicação social, essa questão dos comportamentos mais restritos, desse apego à rotina. Então, a neurociência, atualmente, assim, ela consegue nos colocar todo um desenvolvimento, assim, um entendimento do desenvolvimento cerebral desses sujeitos, para que a gente consiga entender melhor como esse desenvolvimento cerebral diferenciado se manifesta em termos de se colocar no mundo, né, de comportamentos no dia a dia. E o que a gente pode fazer para apoiar esses sujeitos nessa vida, nesse dia a dia, né? Ensino estruturado, treino de habilidades sociais, apoio, então, para lidar com essa sobrecarga sensorial, valorizar os interesses restritos, os interesses específicos desses sujeitos, são medidas muito interessantes, gente. Quando compreendemos o perfil desses sujeitos, para de pensar neles como excêntricos, como difíceis de lidar ou difíceis de socializar, e a gente passa a enxergar as potencialidades deles, né? E o quanto eles têm direito de serem quem são, né? Como todos nós. Então, gente, o apoio, ele faz toda a diferença na vida desses sujeitos, ele prepara, ele molda a inclusão, que é o que a gente quer, e melhora a qualidade de vida do sujeito, da família e de quem convive com eles. Hoje, a síndrome de Asperger não é mais um diagnóstico separado. Ela faz parte do espectro do autismo, mas ela continua sendo uma forma de descrever pessoas autistas com desenvolvimento da cognição e da linguagem preservados, mas com desafios muito importantes na área social e sensorial. E reconhecer esse perfil é essencial para promover inclusão e respeito a esses sujeitos. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a síndrome de Asperger, curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal para mais conteúdo sobre neuropsicopedagogia e autismo.